tudo aquilo que bota ele para fazer, ele faz com muito entusiasmo. E ele encarou esse desafio. Eu quero convidar ele aqui. É o John. Jonathan. Ele é mascarado. Jonathan. O John é um jovem que nós temos uma admiração muito grande. Quando eu cheguei aqui, John era como Jade, né? Pequenininha. Jade tem 2 anos? Sim. Você tem quantos anos? Tinha uns 6 anos, por aí. E hoje John está aqui. No último batismo, John se batizou aqui, né? E encarou o desafio de estar aqui, trazendo a palavra desta manhã. O que eu quero dizer com isso, irmãos? John não é melhor nem pior do que ninguém, porque aceitou o desafio. Mas ele é um jovem que abriu o coração para a responsabilidade. Amém. E é algo que nós devemos louvar a Deus por causa disso. Assim como aqui tem meninos que cantam, que tocam, que estão no data show, que fazem muitas coisas, nós devemos louvar a Deus por causa disso. E eu quero louvar a Deus pela vida de John, por ter aceitado esse desafio. E ele está aqui nessa manhã. Todos os seus pais, ali, o pai dele, a mãe, está todo mundo ali para dar aquela força. Mas John está preparado. Amém. É um menino de Deus. Toma aula com ela. Fala para a gente, toma aula com ela. Vamos orar pela vida de John. Em nome de Jesus. Amém. Soberano Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Eu estou aqui com Jonathan, este jovem. Ó Deus, que Oh Deus, está cuida do teu filho, Senhor. crescendo. Tem sabedoria, entendimento. É um adolescente, ó Deus, que tem sonhos, tem objetivos, tem metas. E um dos seus objetivos é servir ao Senhor. Por isso, ó Deus, nesta manhã, o teu filho aceitou a responsabilidade de estar aqui. É algo que não é fácil, mas nós sabemos que o Senhor é com ele. Amém. A tua palavra nos mostra que meninos, homens se tornaram homens da tua palavra. Jesus, com 12 anos, já estava pregando no meio dos mestres, dos doutores da lei. E nesta manhã, ó Deus, eu quero te entregar a vida de Jonathan, que o Senhor trabalhe na sua vida. O Senhor já falou ao seu Em coração. nome de Jesus, ó E eu Deus. te peço que o Senhor venha usá-lo nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz. Amém. Só quem já pregou aqui, né, pela primeira vez sabe. Inclusive, mas eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 9, 17, versículo base da juventude. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vinho novo é um tema que fala sobre renovação. Neste texto explica que não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Como o Juan explicou da última vez, odres são um recipiente que era feito por pele de animal. E a partir do momento que esse recipiente já era bastante usado, já era bastante desgastado, quando se colocava o vinho novo, ele não aguentava a fermentação e se rompia. E trazendo para a nossa realidade, precisamos nos renovar para sermos filhos de Deus. E eu quero falar na minha mensagem aqui sobre o passado. Para sermos nova criatura e deixarmos de ser odres velhos, precisamos nos libertar do nosso eu do passado. E eu trago por título a minha pregação que eu dei, a prisão do passado. Mas antes de começar, eu quero assim estar orando.
Santo Deus eterno, Pai, a Ti a honra, a glória, a louvor e a exaltação. Amém. Senhor, muito obrigado por mais um dia de Tua presença, Deus. Muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, que o Senhor venha estar me usando nesta manhã para estar falando no nosso coração. Em nome de Jesus, ó Que o Deus. Senhor esteja abençoando, Senhor, cada jovem que está disposto a vir aqui à frente e honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Abençoa cada um nesta manhã, Senhor. Tira tudo que vem distrair, Senhor. Tira tudo que tira o entendimento, Senhor. E aqueles que não puderam vir, Senhor, abençoa, Pai, sustenta nos teus caminhos. Amém. Essa eu te amo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder falar do passado é falar de uma história que foi construída a partir do momento em que temos consciência do que é o certo e o que é o errado. A partir do momento em que começamos a tomar decisões, sabendo qual que é a decisão certa e qual que é a decisão errada, aí a nossa história começa a ser escrita. E o nosso passado, ele se reflete no nosso presente. As decisões que tomamos hoje, sejam elas boas ou ruins, elas ficam marcadas na nossa história. E se estamos escrevendo erros, estes erros serão julgados. Devemos vigiar cada passo que vamos tomar, porque se vamos pecar no nosso falar, no nosso pensar, na nossa atitude, devemos lembrar que esses pecados ficarão marcados em nós. E não podemos criar uma história que há condenação. Muitas pessoas, elas pensam assim: e se eu pudesse mudar o meu passado? E se eu pudesse voltar no meu passado? Eu teria feito isso e isso, eu teria agido dessa maneira, eu não teria feito isso. Elas pensam assim como um meio para tentar solucionar o erro que foi cometido. Mas não precisamos voltar no passado para corrigir um erro que foi cometido. Às vezes a pessoa, ela comete um erro em que sua consciência ela pesa tanto que ela acha que não tem mais jeito. Ela pode até acreditar no arrependimento, no perdão, mas Satanás, ele pesa a consciência dela no que ela pensa que o pecado dela foi tão grande que não existe perdão para aquilo ali. E aí ela vai levando uma vida sem sentido, entra dia, sai dia e continua a mesma coisa. E ela vai criando expectativa no futuro, que coisas boas virão, que o tempo é professor, e acabam se esquecendo do presente. Tudo isso por causa de um erro que foi cometido no seu passado. E aí a vida, ela vai ter na sua vida sem valor, uma vida sem propósito. E um servo de Deus, ele que não tem propósito em sua vida, algo de errado tem aí. Porque todo servo de Deus, ele tem um propósito em sua vida. Seja estar orando pela igreja, entregando folheto na rua, não que isso seja, né? Mas todo servo de Deus, ele tem um propósito em sua vida. E não podemos criar expectativa no futuro, e sim em Deus. Devemos deixar de lado os nossos erros, deixar para trás os erros que foram cometidos. Eu não estou falando para a gente esquecer o nosso passado, até porque a gente não seria a pessoa que a gente é hoje sem o nosso passado, sem a experiência que a gente teve. Devemos deixar para trás os erros que foram cometidos. E eu peço que coloque para mim em Hebreus 10, 16 e 17. Mas antes de ler, eu quero ressaltar um ponto importante. Devemos confessar os nossos erros a Deus, porque o que autoriza a Deus a perdoar os nossos pecados é o nosso arrependimento. Em Hebreus 10, 16 diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Pessoa que confessa os seus erros a Deus, Deus diz para essa pessoa que de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e suas iniquidades para sempre. E em Isaías 38, 17, que é Ezequias falando para Deus: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para detrás de ti todos os meus pecados.
Deus, Ele não quer que nós acumulem pecados dentro de nós. Ele quer que, ó Deus, eu fiz isso e isso, está aqui diante de Ti, todos os meus pecados. E como diz em Isaías 38, 17, Deus vai pegar os nossos pecados e vai lançar para dentro de suas costas. Quem aqui que gosta de acumular lixo em casa? Lixo, poeira, sujeira? Acho que ninguém. Pelo menos o pessoal daqui do final de linha junta o lixo e dá ali para o caminhão levar, né? Aí eles juntam o saco do lixo, tira toda a sujeira de casa e coloca ali para o caminhão do lixo, vai dar um fim na sujeira da nossa casa. A pessoa que faz isso, ela quer sua casa limpa, um lugar habitável, que no qual uma visita chega e pensa assim, rapaz, se eu tivesse que passar uma semana nessa casa, eu passaria tranquilo, uma casa limpa, organizada, não tem muita sujeira. E essa pessoa, ela faz uma limpa em sua casa, tira tudo de sujos, ruim, coloca no saco do lixo e coloca ali no caminhão. E Deus, Ele quer que a gente faça a mesma coisa, Ele não quer que a gente acumule pecado dentro de nós. Amém. Ele quer que nós confessamos todos os nossos pecados, nossos erros para Ele, que Deus vai fazer igual o caminhão do lixo, né? Vai dar um fim nos nossos pecados. Amém. E em Provérbios 28, 13, coloca para mim, por favor. Aí você deixa aqui, você coloca para mim também Lamentações 3, 22, que é um texto completando o outro. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançar misericórdia. Que misericórdias são essas? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Quero pedir aos irmãos que leiam comigo esse versículo, Lamentações 3, 22, no 3, 1, 2, 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Eu quero estar citando um exemplo aqui. Uma pessoa, ela era viciada em um certo tipo de pecado. Ela confessa os seus pecados, seus erros a Deus, e Deus, como diz na Bíblia, ela se arrepende de coração mesmo. E Deus, como diz na Bíblia, Deus ele perdoa os seus pecados. E essa pessoa, ela está congregando na igreja, está seguindo, né, o Senhor de Deus. E Satanás, ele tenta essa pessoa com o vício que ela tinha no passado. Até porque o que Deus anula, Satanás ele tenta reativar. Se Deus tirou um pecado de nós, Satanás vai fazer de tudo para o pecado voltar para nós, ou nós voltar para o pecado. Mas uns resistem, né? Oram, jejuam, buscam firmar na palavra, mas outros que não passou totalmente pelo processo do vinho novo, que tem a sua mente presa no passado, ele volta a cometer tudo de novo, ele volta ao pecado. Em Lucas 9:62, Jesus fala assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a pessoa que entra para a igreja, mas não deixa os seus hábitos antigos para trás, essa pessoa não é apta para o reino de Deus. E em 2 Pedro 2, do 20 ao 22, 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Ai, que provérbio. Pedro 2. Tá bom. Não? Pedro 2.
2 Pedro 2, do 20 ao 22, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa saiu do mundo para viver em Cristo, se deixam heredar, como eu falei, Satanás vai tentar essa pessoa. E uns existem, mas os que são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Uma pessoa que é nova criatura, ela vive tudo novo, mas a pessoa que ainda tem a sua mente presa no passado, ela não deixou de ser um odre velho, ela volta a cometer tudo de novo. Devemos nos permitir se renovar, aceitar coisas novas em nossas vidas. Quantas pessoas elas pensam assim: ah, que nada eu não vou mudar, não, esse é meu jeito, essa é minha natureza, eu nasci assim. E o servo de Deus, ele não pode pensar em não mudar o seu jeito, não deixar as coisas velhas para trás. Jesus, ele não dá esse direito de nos arrepender, porque Deus não quer julgar o nosso passado, os nossos erros. Por isso que ele não dá esse direito de nos arrepender. Jesus, ele vem com a missão de resgate para tentar nos levar ao arrependimento. Porque a pessoa que ela se arrepende, mas não deixa de fazer o que ela fazia, cometer os mesmos vícios, ela dá a entender que ela não está preparada para receber o ensinamento de Jesus. E Jesus, ele vem para nos resgatar, nos levar ao arrependimento. E em Romanos 8:1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A pessoa que está em Cristo Jesus, ela vive a sua história nova e sem condenação. Amém. Todo réu que vai ser julgado, ele precisa de um advogado. E se você quer que a sua história não tenha condenação, seu advogado tem que ser Cristo Jesus. Amém. E finalizando aqui minha mensagem, aceite a Cristo, mas se liberte, porque Deus, ele não habita em um corpo que ainda não se libertou de seus vícios, seus pecados, suas mágoas, sua arrogância. Então se arrependa e permita-se passar pelo processo do vinho novo. Amém. Essa é a Glória a mensagem. Deus. Agradeço a oportunidade. Amém.